Bom dia, eu sou a Karine Kasten e vou apresentar para vocês a dissertação que tem por título Os sentidos elaborados por licenciandos de Física pelo desenvolvimento de projetos investigativos durante o estágio curricular supervisionado. Este trabalho ele foi orientado pela doutora Ivanilda Riga. Bom, por que estudar o estágio? Inicialmente, porque ele atinge a todos os licenciandos, diferentemente de outros projetos como o PIBID, residência pedagógica, que atingem um número menor de estudantes. Normalmente, é nessa disciplina também que o estudante ele tem o primeiro contato dele com a realidade escolar, não mais no papel de aluno, mas na postura de futuro professor. Também é nesse momento que ele tem uma intensificação entre a teoria e a prática. Também é nesse momento que ele começa a estabelecer parâmetros entre a sua escolha profissional e as expectativas que ele tinha com essa carreira. Além disso, o estágio é um momento de integração entre a universidade, a escola e a comunidade. Diante desses pressupostos, entendemos que estudar o estágio é algo bastante relevante. E a partir de estudos de Medeiros e Mello, nós percebemos que, dentre as modalidades de estágio existentes, o estágio com pesquisa entra no segundo no ranking de que maior aparece nas pesquisas sobre estágio. Por isso, entendendo o estágio com pesquisa como aquele com potencialidade de formação, é esse que nós objetivamos estudar. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é identificar como as investigações durante o estágio influenciam no sentido que os estudantes constroem para a sua identidade de professor, indicando as potencialidades dessa ação na formação inicial de física. Como objetivos específicos temos, primeiro, identificar a natureza da pesquisa proposta nessa formação do professor de física, depois, mapear as etapas de construção dos projetos de ensino e pesquisa durante o estágio, depois, identificar e analisar os sentidos que os estudantes dão para essa atividade e, por fim, apontar os instrumentos potencializadores para o trabalho com pesquisa no ensino na formação inicial de professores de física. Para alcançar esses objetivos, o nosso trabalho é composto por 5 capítulos. No primeiro deles, nós falamos sobre o desenvolvimento humano e a construção de aprendizagens do futuro professor de acordo com a teoria histórico-cultural, de Vygotsky. As principais referências utilizadas nesse capítulo são essas daqui, e esses são os principais conceitos que nós utilizamos nesse capítulo. Nós destacamos os significados e os sentidos. O que são os significados? Seria o reconhecimento coletivo e fixo sobre algo. Por exemplo, quando nós falamos bicicleta, nos vem à mente um veículo que tem 2 rodas, um guidão e é utilizado para locomoção. Esse é o significado geral desta palavra. Quando nós nos referimos aos sentidos, é a impressão pessoal que cada sujeito emprega àquele significado. Por exemplo, se eu falar a palavra bicicleta, eu vou ter uma lembrança relativa a este veículo e cada um de nós teremos lembranças diferentes. Já no segundo capítulo, a gente fala sobre os professores como intelectuais e o estágio na sua formação. Idealizamos um tipo de intelectual, que é o transformador, de acordo com Giroux, dentre 4 que ele apresenta, e também acreditamos que este intelectual é atingido com um tipo de estágio específico, que é o estágio com pesquisa, que ele é proposto por Pimenta e Lima. Então, nós estabelecemos a relação entre esse tipo de estágio com esse tipo de intelectual. E também nesse capítulo apresentamos as diferentes propostas de pesquisa que podem ser realizadas na escola, diferenciando a pesquisa na escola e sobre a escola, a partir de Diniz, Pereira e André, e sustentando a ideia de que para o estágio, neste momento,
é melhor a pesquisa na escola. A partir desses 2 capítulos, nós fazemos uma revisão de literatura de 2002 até 2018, no capítulo 3, do qual nós fizemos a busca de artigos, teses e dissertações sobre o tema estágio inicialmente, e nós encontramos um total de 112 artigos sobre estágio de forma geral e 129 teses e dissertações. Destes, nós ficamos com 24 artigos e 2 teses e 2 dissertações somente sobre estágio com pesquisa, totalizando a análise de 28 trabalhos. Para esses trabalhos, nós estabelecemos 8 categorias de análise, dentre as quais nós trazemos como exemplo a análise da concepção do professor que tinha nesses trabalhos. Percebemos que 11 deles, eles acabavam diferindo um pouquinho sobre o nosso ideal de professor, que é o intelectual transformador, por eles não abordarem a questão política, ou seja, esses trabalhos eles não tinham uma consciência clara sobre que determinadas ações elas impactariam na formação dos sujeitos no sentido de gerar autonomia e uma perspectiva mais crítica. 7 trabalhos tinham a proposta e viam o professor como um intelectual transformador, e 3 deles, eles viam o professor como um mero consumidor da pesquisa. Algo ainda ruim. Então percebemos que os trabalhos sobre estágio com pesquisa têm avançado, porém ainda há aspectos a se melhorar e trabalhar. Com esses pressupostos teóricos e análises, nós fizemos a nossa pesquisa pautada no tipo de pesquisa qualitativa, que é aquela responsável por investigar a subjetividade dos sujeitos. Essa pesquisa se encaixa em um estudo de caso, porque nós estudamos uma determinada universidade, uma determinada disciplina. Nessa determinada disciplina, alguns alunos que são de um determinado período escolar. Como procedimentos empíricos para essa pesquisa, nós adotamos, então, a observação, que é do tipo participante, onde nós observamos as aulas na universidade, as reuniões e as aulas na escola, o planejamento com a professora orientadora, a implementação dos projetos de ensino e pesquisa na escola, a apresentação dos estagiários em um evento. Além disso, nós implementamos questionários do tipo aberto durante toda a disciplina. Também analisamos toda a documentação produzida por esses estudantes para a pesquisa e para a disciplina, que são a apresentação de textos, o diário de bordo que eles tinham, a apresentação diagnóstica da escola, planos de aula, o PDID, textos sobre as reflexões individuais que eles tinham que elaborar, textos sobre as motivações que eles tinham, artigos coletivos que eles tiveram que fazer ao final da disciplina, cartas para colegas contando como foi e como estava sendo a disciplina, e o relatório de monitoria para alguns que fizeram essa parte durante o estágio. E por fim, mas no final da disciplina, nós elaboramos entrevistas do tipo semi-estruturada, das quais com 2 estagiários ela ocorreu pessoalmente e 4 foi por equipamento eletrônico. Com esses procedimentos empíricos, nós construímos as nossas análises sobre esses materiais e ela está no 5º capítulo. Então, inicialmente nesse capítulo, nós falamos sobre a distribuição dos estagiários nas escolas e depois nós vamos falar sobre 3 blocos. Em cada bloco, a gente tem 2 estagiários. Primeiro, a gente conta o contexto escolar que esses estagiários estavam inseridos. Depois, a gente fala sobre o supervisor desses estagiários. Depois, a gente vai falar sobre cada estagiário individualmente, contando a sua história. E, posteriormente, os instrumentos que mais mobilizaram sentidos para eles. Como foram muitos sentidos mobilizados, nós trouxemos aqui 6 eixos que estiveram presentes em todos os estagiários. Esses são os nossos gestos mobilizadores de sentidos, as experiências anteriores ao estágio, os diálogos com a professora orientadora e com o grupo, as ações do professor supervisor, o projeto de ensino e pesquisa, atividades que são derivadas da observação e, por último, atividades relativas ao planejamento. Cabe relembrarmos que nós atingimos o nosso objetivo
específico A, de identificar a natureza da pesquisa, que é do tipo de pesquisa-ação que os estagiários realizam. E os próximos objetivos específicos nós iremos apresentar em forma de tabela para cada um dos instrumentos potencializadores. Então, o objetivo específico B, que era mapear as etapas de construção dos projetos de pesquisa, vão estar sempre na tabela que nós vamos apresentar posteriormente, nessa região aqui, onde está escrito o motivo. Porque quando a gente fala dos motivos, a gente está contando um pouquinho sobre as etapas de construções pessoais que esses estudantes tiveram para elaborar o sentido que vai estar aqui, que é o nosso objetivo específico C, e vai estar descrito nessa região. E, por fim, apontar os instrumentos potencializadores já está nos nossos instrumentos aqui na região de cima, que são os nossos 6 principais eixos. Além disso, nas considerações finais, nós também trazemos outros instrumentos potencializadores, além desses que a gente vai apresentar aqui nessa tabela. E aqui normalmente vai ter o nome do estagiário, com exceção da primeira tabela. Então, primeiro eixo, as experiências anteriores ao estágio, que são importantes para o estagiário. Nós percebemos que para todos os estagiários ter uma boa experiência explicando algo para alguém e gostar da disciplina de física foi algo incomum que motivou a todos a escolherem pela carreira de física. Além disso, alguns tiveram a experiência de ter bons professores de física durante esse período do seu ensino médio. Quando eles ingressaram na licenciatura, as disciplinas da educação foi algo que foi importante para todos. Além disso, o PIBID, para aqueles que participaram, que são Gilton, Max e Eli, ele possibilitou com que eles mobilizassem mais sentidos. Diferentemente, por exemplo, de Emma, que não teve essa experiência, e pelo curso e a sua estrutura curricular não ter outras experiências anteriores ao estágio que fazem pequenas inserções na prática de docência de forma pequena, limitou um pouquinho os sentidos que ela mobilizou e construiu. Além disso, a mudança de grade e as questões políticas da carreira do professor faziam com que alguns estagiários repensassem a profissão e procurassem alguma profissão alternativa. Bom, como segundo instrumento mobilizador de sentido, nós temos os diálogos com a professora orientadora e com o grupo de estagiários, bem como a flexibilidade da professora orientadora. Aqui nós temos o estudante Alf, e pelo motivo de ele apresentar para o grupo um projeto e pelos diálogos perceber que a sua apresentação não continha todos os elementos necessários para o seu projeto de ensino e pesquisa, ele sentiu a necessidade de fazer um planejamento mais detalhado sobre o projeto. Como terceiro instrumento, nós podemos perceber as ações do professor de supervisão com os estagiários. Por exemplo, o Max, ele desejava criar um vínculo com o colégio e implementar o projeto de ensino e docência. A partir das conversas com a professora supervisora da escola dele, ele desenvolveu uma segurança para isso. As conversas com ela fizeram com que ele pensasse na estrutura do quadro e planejasse ela sempre antes de implementar as aulas que ele planejava. E então ele ganhou uma percepção de autonomia com essa prática e com as relações com a professora supervisora e a necessidade de colaboração entre professor e estagiário. Como quarto instrumento mobilizador, nós temos o projeto de ensino e pesquisa, do qual nós trazemos o Tom como exemplo. Ele tinha como motivo realmente desenvolver uma proposta de CTS, que era Ciência, Tecnologia e Sociedade, o tema principal de pesquisa dele. E com esse motivo de desenvolver essa proposta, ele elaborou o sentido de compreender o professor como promotor da alfabetização científica, então ele estava começando a se ver desta forma. Ele começou a pensar na necessidade de planejar mais as aulas para conseguir levar em considerações elementos do CTS, percebendo a dificuldade de conseguir implementar isso em suas aulas. Ele percebeu a falta de materiais sobre esse tema, CTS, então ele também começou a se ver como um possível produtor desses materiais. Ele percebeu a autonomia que eles tinham e o compromisso que eles tinham com o outro ao receberem essa autonomia e necessidade então de se dedicar para conseguir elaborar e atingir seus objetivos educacionais. Assim, com o projeto de ensino e pesquisa e com esse tema de pesquisa, ele ampliou a visão educacional dele por esse instrumento.
com esses motivos, algo muito importante. Como quinto elemento, instrumento de motivação de sentidos, temos aqui o Gil, que ele tinha o motivo de realmente conhecer os alunos dele, investigar os seus gostos, analisar os seus contextos, anotar os aspectos relevantes sobre a sala de aula e aprofundar os conhecimentos sobre a escola, a fim de melhorar o seu trabalho como docente. A partir do instrumento de observar, ele percebeu como é importante o trabalho coletivo e como ele facilita a compreensão nas situações escolares. Além disso, ele começou a tentar encontrar a necessidade de encontrar as abordagens que melhor atendem as demandas daquele contexto no qual ele se encontra. Ele também percebeu a necessidade de entender quem são os alunos dele para que suas abordagens implementativas não fossem de cunho tecnicista. E ele também percebeu como importante as anotações para que ele acompanhasse os estudantes e percebesse aquilo que é possível aprimorar ou não. Como sexto instrumento motivador, nós temos as atividades que são relativas ao planejamento dos estagiários. Trazemos aqui como exemplo Max, que ao refletir e propor aulas pensando na aprendizagem dos estudantes, ele gerou o sentido de satisfação com a docência e ele percebeu que ele se sentia preparado para ser professor a partir de um bom planejamento e com todas as partes dele detalhadas minuciosamente. Então, podemos concluir que algumas atividades do estágio em si, como ser coletivo, ter tempo para entender o contexto, a realização de um planejamento duplamente pensado para a ação na pesquisa como para a docência, a criação de ferramentas de monitoramento para as próprias ações dos estagiários e seus resultados, foram aspectos que potencializaram o desenvolvimento de sentidos para o ser professor desses estudantes. Além disso, podemos destacar a postura da professora Ori, que sempre que percebia as dificuldades dos estudantes, tentava estabelecer perguntas, era flexível e buscava possibilitar um lugar de fala para esses estudantes. Também percebemos como importante e destacamos a participação dos professores supervisores, que foi de forma intensa, principalmente durante o planejamento das aulas, porém chamamos a atenção que eles atuaram menos durante a pesquisa. E é algo que nós devemos melhorar. Além disso, destacamos a necessidade que os professores supervisores têm de estabelecerem as possibilidades do que os estagiários podem fazer, algo que a professora Ori pode solicitar que os supervisores façam e também pedir que os estagiários cobrem que os supervisores lhes digam para que amplie o que eles podem ou não fazer. Além disso, os projetos de ensino e pesquisa, eles auxiliam os estagiários a terem um eixo principal para suas reflexões. Percebemos que eles mobilizaram sentidos diferentes de acordo com o referencial adotado. Então, e também vale ressaltar que as investigações durante a observação mobilizam muito mais sentidos do que a mera observação. Também achamos importante manter esse tempo de permanência na observação escolar com pequenas intervenções e uma posterior implementação de um planejamento por completo. E percebemos que quanto mais integradas as demandas dessas três unidades, universidade, escola de educação básica e as demandas do próprio estudante, mais sentidos diferentes são produzidos. Por exemplo, aqui nós temos uma densidade maior nas demandas e gosto do próprio estagiário. Aqui nós temos essa densidade mais bem distribuída entre esses três eixos. Esses diagramas são de dois estagiários diferentes. O estagiário aqui, ele mobilizou mais sentidos do que este, porque ele teve que olhar para o mesmo problema com três demandas diferentes, então três olhares diferentes. Então, como perspectivas de continuidade entre muitas outras destacadas no nosso trabalho, nós salientamos a importância de estudar como os referenciais teóricos concomitantes com a realização de práticas de ensino interferem nas escolhas dos estudantes por determinados referenciais, como os licencianos que passam por um estágio investigativo após terminarem a sua formação inicial se desenvolvem incorporando a prática da pesquisa, e
a visão dos professores supervisores e orientadores sobre o estágio com pesquisa, como eles se vêm orientando essa relação e como isso interfere no desenvolvimento dos estagiários. Então, agradecemos a todos pela atenção, espero que tenham gostado do nosso trabalho e essas são as nossas referências. Obrigada!